Pronto. Bora lá, galera. Começar aqui a apresentação da nossa revisãozinha sobre a prova, tá certo? Como eu coloquei lá no Class, os assuntos que vão ser contemplados vai ser medidas de tendência central, né? Lá na estatística, medida de tendência central, medida de dispersão, áreas de figuras planas, incluindo coroa circular e setor circular, tá bom? A parte 1 do nosso material, geometria plana, parte 1. Definições sobre posição relativa entre duas circunferências, está lá na parte 2. Teorema de Pitágoras e razão trigonométrica, sendo cosseno e tangente, que é a última parte, a parte 3. Vocês estão conseguindo visualizar o slide direitinho aí? Primeira questão, tá certo? A primeira questão ela é a seguinte: em uma empresa temos 4 operários, cada um ganhando 850. Eu tenho 2 supervisores ganhando 1.200. Eu tenho um gerente, e o salário dele é 2.000. Eu tenho 6 vendedores que ganham 1.100. Márcio. Oi? Não tá mostrando a tela aqui. Não tá? Isso. Espera aí. Deus, dá um erro aqui, então travou. Espera aí, deixa eu começar aqui de novo. Vamos ver se agora dá certo. Agora, tá aparecendo? Agora tá. Agora tá, né? Então vamos lá. Deixa eu botar a caneta novamente. Aí eu já iniciei colocando a tabela para a gente ganhar tempo, tá bom? Deixa eu colocar o ponteiro aqui. Caneta. Ó, nós temos, né, uma empresa com 4 operários ganhando 850. Temos 2 supervisores ganhando 1.200. Eu tenho um gerente ganhando 2.000. 6 vendedores ganhando 1.100. E aí eu pergunto ao final, né, lembrando, toda a questão ela me dá uma informação, mas ela também pede outra coisa. No caso que ele está pedindo a média salarial. Ou seja, qual é a média desse salário? Você tem 3 opções para responder essa questão. Você pode anotar 850, mais 850, mais 850, mais 850, e somar 1.200, 1.200, de um por um, soma tudo e divide pela quantidade de valores que você colocou, somando. Que no caso aqui, né, são 3, 4 com 2, 6, 6 com 7, 7 com 6, 13 funcionários, tá bem aqui. Mas eu fiz essa tabelinha já para deixar mais fácil para vocês, tá bom? 13 funcionários. Quando eu somar tudo, vai dar 14.400, se eu não me engano, pelas minhas contas deu 14.400, tá certo? E aí basta pegar esse 14.400 e dividir por 13, tá certo? Somando tudo, dá 14.400. E você divide tudo por 13. Essa é uma forma de você responder. Tá ok? Qual é a outra forma? Aí vai dar o resultado, tá bom? O resultado que der aqui vai dar 1.000 e pouco. Vou só conferir aqui. 14.400. Dá 1.700 e um quebradinho. Dividido por 13, dá R$ 1.107,69. Dá um pouquinho mais de casas decimais, mas na próxima, porque não é um valor redondo, tá certo? No máximo 2 casas decimais. A não ser que eu coloque aproximadamente. Mas qual era outra forma? Você poderia construir essa tabela, tá certo? Onde aqui você tem o peso e aqui você tem o valor. Eu tenho 4 funcionários que ganham 850, 2 que ganham 1.200, 1 que ganha 2.000, 6 que ganham 1.100. Aí você faz só multiplicar, ó.
multiplicando, multiplica. 4 vezes 850, 3.400, anota do lado. 2 vezes 1.200, 2.400. 1 vezes 2.000, 2.000. 6 vezes 1.100, 6.600. Soma todos os valores, tá certo? Soma tudo, você obtém 14.400. Depois, é só pegar esse valor que deu aqui e dividir pelo total de informações que você tem. Dividir. No caso aqui, a gente obtém o valor de 1.107,69. Qual era a outra forma de você fazer? Né, que eu disse que eram 3, estou mostrando 2. Era você fazer a formulazinha da média ponderada. 4 vezes, a mesma coisa na tabela, 850, mais 2 vezes 1.200, mais, tá certo? 1 vezes 2.000, mais 6 vezes 1.100. E aí eu divido tudo isso por quanto? Por 4, mais 2, mais 1, mais 6. Que vai dar exatamente isso aqui, né? 14.400 vai ficar 3.400, com mais 2.400, com mais 2.000, com mais 6.600. Totalizando esse valorzinho aqui, ó, dividido por 13. Vai dar esse resultado. Tranquilo? Podemos passar para frente? Próxima questão. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, abre o microfone, é melhor do que no chat. Né? Questãozinha de média, mas aí eu preciso saber de média ponderada. Como é que eu calculo? Tá certo? Próxima questão. Mesmo esquema. Aqui até é bom, que dá até para a gente riscar em cima disso aqui. Ó. A tabela abaixo indica o número de acidentes ocorridos com 70 motoristas de uma empresa de ônibus nos últimos 5 anos. Então, aqui, ó, o número de acidentes é como se fosse o peso e o número de motorista é o valor. Eu faço aqui, ó, calcule o valor de acidentes médios, né? Ou seja, o valor médio de acidentes, em média, né? Tirando, né, que 15 motoristas, esses aqui são parabéns, né? Nenhum acidente. 11 sofreram uma vez. Tem um rapaz aqui que ele é meio desastroso, né? Ele aqui, ó. Ele tem 7 acidentes, essa criatura aqui. Então, você pode fazer aqui, ó. 0 vezes a de cima, vezes a de baixo. A mesma coisa que eu fiz no anterior, só que era a primeira coluna vezes a segunda coluna. Agora é a primeira linha vezes a segunda. 0 vezes 15. 0. É uma forma de se fazer. 1 vezes 1, 11. 2 vezes 20, 40. 3 vezes 9, 27. 4 vezes 6, dá quanto? 24. Se alguém mandou alguma coisa aqui no chat. Ah, 24. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 3, 18. E 7 vezes 1, 7. O que eu faço agora? Eu somo todos esses valores. Então, vamos lá. Somando todos esses valores. 51 com 27, 78. 78 com 24 dá 102. 102 com 25, 127. 127 com 7, 134. 134 com 18, 152. Confere. 11 mais 40 mais 27 mais 24 mais 25, 18, 152. Bateu com a conta de vocês? Pronto. E agora eu faço o que, Márcio? Pego 152 e divido pela quantidade de
de motoristas que eu tenho. 15, 11, com 20. Dá quanto? Que a questão já me diz, não precisa somar, que nem eu fiz na outra, com 70. 152 dividido. Opa. 152 dividido por 70 dá uma média de 2,17 acidentes. Então, apesar, né, de ter esse indivíduo aqui, que sofreu 7 acidentes, 3 que sofreram 6 e 5 que sofreram 5, mas enfim, a maioria não sofreu nenhum acidente. Então, isso traz a média lá para baixo. Então, a média de acidentes de motorista nessa empresa é o quê? É como se, apesar desses 15 não ter sofrido nenhum acidente, é como se cada motorista sofresse aproximadamente 2 acidentes e um susto, né? Ficou claro? Como é calcular a média? Média ponderada também. Lembrando, em média, é só você soma os valores, a média aritmética simples, né? Você soma os valores e divide pela quantidade de valores que você somou. Aqui, né, não vou escrever 70 valores. Aí é média ponderada. O que você faz? Você coloca, esse valor está aparecendo quantas vezes? 15, 11, 20, 9, 6, 5. Aí eu coloco o valor vezes a quantidade de vezes que ele aparece. Soma, próximo valor, vezes a quantidade de que ele aparece. Mais, próximo valor, vezes a quantidade de vezes que ele aparece. Depois eu somo tudo e divido pela quantidade de valores que eu tinha, que no caso aqui são 70. Beleza? Tranquilo? A mediana. Como é que é a mediana aqui? A mediana aqui eu posso trabalhar de duas formas. Eu posso anotar, tá certo? Os valores, fazer um rol, ou seja, né, distribuir os 70 valores aqui. Aí botar quantas pessoas tem 0 acidente? São 15. Então, 0, 0, 0, 0. O 0 15 vezes. Aí o próximo. 11 vezes. 1. E vou colocando em ordem crescente até completar os 70 valores. Tá certo? E aí, vou colocar o 7 como sendo o último, né? E aqui no total eu coloquei 70 valores organizados no meu rol. Beleza? E aí, o que é a mediana? A mediana é o valor mais central que tem. Tanto que é uma medida de tendência central. É o valor mais central que tem. E aí, o que eu vou fazer? Opa, a minha quantidade de elementos é uma quantidade par. Lembram disso? Tem a quantidade. Depende, a mediana eu calculo de duas formas. Pode ser, eu tenho que primeiro verificar se a quantidade de elementos é uma quantidade par ou se a quantidade de elementos é uma quantidade ímpar. Tá certo? O que acontece diferente um do outro? Se a quantidade for uma quantidade par, basta eu pegar os dois elementos que vão ficar mais no centro, tá certo? Eu coloco em ordem crescente. Lembrando, mediana tem que colocar em ordem crescente. Tá bom? Desculpa, ordem crescente. E aí, se um grupo é par, vai sobrar dois elementos no meio, nessa ordem crescente. Que no caso vai ser, né, dois grupos de 35. Tem os primeiros 35 elementos e os 35, ou seja, 70 dividido por 2, dá 35, 35. Eu vou pegar o último elemento do primeiro grupo e o primeiro elemento do segundo grupo. Os dois vão ficar mais no meio. Então, no caso, esses são os elementos que estão na posição 35 e na posição 36, né? O 35º e o 36º. Mas eu também posso fazer como? Olhando só para a tabelinha aqui, ó. Não precisa organizar os 70. Eu posso olhar aqui se prenda. 0 vai aparecer 15 vezes. Eu quero o 35º elemento, tá certo? 35º e o 36º. Opa, eu tenho 15 elementos 0. Não cheguei no 35º ainda. Se eu colocar mais 11, eu chego no 26º, tá certo? Daqui eu já contei 26 elementos. Eu quero o elemento na posição 35. Se eu for contando aqui 26, eu estou no 26º elemento. Eu vou contar mais 22, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Vocês concordam que eu vou chegar no 46º, ou seja, aqui eu tenho no 2, eu tenho do 27º elemento até
o elemento 46º. Tá certo? Sem anotar os 70. Eu posso fazer desse jeito. Então, vocês concordam que o 35º elemento e o 36º, eles são elementos com qual valor? Valor 2. Então, aqui é 2. E aqui também é 2. Como é a quantidade par, eu somo esses dois elementos e divido por 2. 2 mais 2, 4. 4 dividido por 2 vai dar quanto? 2. Então, quem é a nossa mediana de acidentes aqui? 2 acidentes por motorista. Notem que a mediana não dá, que ela não dá quebrada, né? Tá certo? Não tem o susto que teve na média. Tá tranquilo, gente? Tá dando para entender? Ficou tranquilo essa linha de raciocínio? Mas você também pode escrever o 0 15 vezes, depois o 1 11, tá certo? E aí é só você dividir em dois grupos. Aí você vai pegar o primeiro grupo e o segundo, porque a quantidade é par. Se fosse ímpar, né, você também poderia fazer assim, gente. Ó, uma outra forma, que tem gente que faz isso aqui, tá certo? É bem mais trabalhoso, mas para você praticar em casa coloca os 70 elementos, é bem mais trabalhoso. Corta o primeiro e o último. Corta o segundo e o penúltimo. Né? O terceiro e o antepenúltimo. Corta no começo e no final. No começo e no final, o que sobrar, se sobrar dois elementos, é porque você tem uma quantidade par, né? Aí você vai tirar a média. Se sobrar só um, isso vai acontecer quando a sua quantidade de elementos é uma quantidade ímpar. Tá bom, beleza? Tranquilo? E o desvio padrão, né? Como é que faz? Tem que lembrar aqui de medida de dispersão. A média a gente já calculou. A média é 2,17. A média, né? A média é 2,17. Aí é que vai dar muito trabalho, então não vou dedicar muito tempo isso aqui não, mas vou dar só a ideia, tá certo? O que é que você vai calcular aqui? Os desvios. Como são os desvios? Você pega o maior menos o menor. 0. Né? Eu tenho esse elemento. Qual é o desvio da primeira parte aqui? O desvio do primeiro elemento vai ser 2,17. Ou, não é isso? 2,17. Você vai fazer 2,17, 2,17, 2,17, 2,17, 2,17, 2,17, 2,17. Tá ok? Aí, aqui, o valor é 1. De 1 para 2,17. 1,17. 1,17, 1,17, 1,17. Tá certo? Todinho. Do 2 vai ficar 0,17. 0,17, 0,17. Do 3 vai dar 0,83. 0,83. A quantidade de vezes que for. Beleza? Você calculou os desvios? Você vai fazer só uma vez, né? Aí, como é que você vai calcular a variância? A variância, ela vai ser igual a quê? Ao quadrado de cada desvio. Né? Desvio 1 mais o quadrado do desvio 2 mais o quadrado do desvio 3, por aí vai. Até o desvio N, né, que é o último, né? N elementos. Só que para a gente ser prático aqui, o que você vai fazer, tá certo? Você vai calcular o desvio aqui, ó. É 2,17. Então, você calcula logo, quanto é 2,17 ao quadrado? É tanto. Você pega e multiplica por 15. Você já anotou esse valor. Para não escrever 70 valores aqui na conta, tá bom? Ah, o desvio aqui, né? Porque esse desvio 1 até o desvio 15 é tudo 2,17, 2,17, 2,17. Do desvio 16 em diante, mais 11, vai ser 1,17. Ficou claro? Mas acho que quando eu mandar o negócio vai ficar bem claro para você. Estou esquecendo de quê? É uma média, tá certo? Divide por quantos elementos? Por 70. Encontrei a minha variância, tá certo? São 70 valores aqui, só que você vai anotar 70. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Não anotem 70. Quando você calcular aqui, vamos anotar aqui, o desvio, 2,17 aqui em cima. É porque 2,17 menos 0, 2,17. 2,17 menos 1 vai dar 1,17.
Tá, 2, né? 2,7 menos 2, 0,17. O 3, 0,83. O 4, 1,83. O 5, 2,83. Né? O desvio. Aí o que você vai fazer? Pega esse valor, eleva ao quadrado. Você vai descobrir um tanto. Esse valor ao quadrado vai aparecer 15 vezes. Então você já coloca direto. Esse valor aqui ao quadrado vai aparecer quantas vezes? 11. O 0,17 ao quadrado vai dar um número, né? Ele vai ter que aparecer 20 vezes. Então, multiplica lá por 20. É como se fosse uma média ponderada. Pronto. Depois divide por 70, vai achar um valor, que eu não tenho aqui agora, que eu não calculei não, isso daqui. Agora, eu confesso que de cabeça eu não anotei não. Depois que você achou o valor, bora lá. O que é o desvio padrão? Mas eu vou mandar esse material respondido para vocês, tá bom? Não se aflijam. O desvio padrão vai ser a raiz quadrada do valor que você achar aqui na variância. Pronto. Só isso. Tranquilo? A segunda questão. Lógico que eu não vou colocar na prova uma questão, né, para fazer essa arruma de conta, tá bom? É só mesmo para vocês praticarem, porque como a gente viu só no bimestre passado e no comecinho do mês de agosto, eu queria reforçar isso aqui. Tranquilo? Alguém não entendeu alguma parte aí? Para a gente passar para frente, que agora são as questões de área. Tranquilo, né? Rapaz, esse negócio, essa atualização é muito ruim. Muito ruim. Vai aparecendo as mensagens que eu não vou vendo, fica travado. Ele não vai atualizando, tem que ficar passando o dedo aqui. Próxima questão. Questão bem bestinha, bem bestinha, bem bestinha. Que inclusive no material de vocês, em um dos materiais, eu coloquei, se não me engano, uma questão, ou para vocês responderem, ou nos exemplos, que era o negócio do salão de festa, se não me engano, é tão bem parecida, tá bom? O empresário possui um espaço, ó, atenção aos detalhes aqui, retangular, ou seja, formato de um retângulo, tá bom? 315 por 94 metros. Então, eu tenho um retângulo, vai sair mal feito aqui, mas vocês vão entender. Onde eu tenho 315 por 94. Para eventos, considerando que cada metro quadrado, então se ele está falando de metro quadrado, está falando de área. Opa, área é ocupado por 4 pessoas. Então é como se eu pegasse um quadradinho de 1 por 1, né? De 1 por 1, e nesse quadradinho caberão 4 pessoas. Aí eu quero saber qual a capacidade máxima de pessoas do espaço. Poxa, eu tenho que calcular quantos quadradinhos cabem, depois é só multiplicar por 4. Como é que eu faço isso? Só fazer 94 vezes 315. Dá 29.610. Isso aqui, ó, metros quadrados. Por que, Márcio, metros quadrados? Porque aqui é metro e aqui é metro. Metro vezes metro, metro ao quadrado. Isso aí é a resposta da questão? Cuidado, que são uma questão de item, vai aparecer essa resposta. Um dos itens é esse valor. Essa é a resposta da questão? Não, porque eu não quero saber qual é o tamanho do terreno, né? Qual é o tamanho do espaço de eventos. Eu quero saber a quantidade de pessoas que ele pode comportar no máximo. Então, eu tenho que pegar esse valor, 29.610, e multiplicar por quanto? Por 4. Por quê? Porque em cada metro quadrado desse daqui comporta 4 pessoas. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Acumula 2. 4 vezes 9, 36. 36. Com 2, 38.
acumula 3 para a próxima classe, ou para a próxima ordem. 4 vezes 2, 8. 8 com 3, 11. Então, esse espaço aí, ele comporta 118.440 pessoinhas, seres humaninhos. De boa, né? De boa, só questão dessa, né? Lembrando que, para quem tiver dúvida, o máximo foi que saísse 94 vezes 315. Eu estou calculando a área desse retângulo aqui, ó, que é a área do espaço de eventos. E como é que se calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Tranquilo, gente? De boas? Alguma dúvida aí? Então, fiquem atentos a esse detalhe, viu? Também, cuidado, muita calma na hora de fazer, né? Esteja com tudo pronto, peguem água, um lanche, vão para um local silencioso, né? Se tiver na sua casa, um local que você possa fazer a sua prova tranquilo para não se distrair. Porque, com certeza, né, você sabe, conhece minhas questões, como as questões são autorais, eu coloquei um item desse daqui, né? Para a pessoa se enganar, tá certo? Um distrator desse daqui. Posso passar para frente? Sim, né? O Alan botou falando sim, né? Inara, a sua pergunta, Inara, tá certo? O que é um setor circular? Sabe uma arruela de parafuso? Que tem um buraco para o parafuso passar, que é para arrochar, sem ser a porta, tá certo? É um exemplo de setor circular. É como se eu pegasse um círculo, tá certo? E aí dentro dele eu fizesse um outro círculo, que é como se fosse um buraco. O setor circular, Inara, é toda essa parte azul aqui, ó. Ficou claro? Essa parte da de azul é um setor circular. Ah, deixa eu desenhar aqui, porque eu sabia que alguém ia perguntar. Nara, você entendeu, meu amor, o que é um setor circular e os demais também? Pode abrir o microfone, Nara. Como é, meu amor? Deu para entender. Perdão. Obrigado, Thiago. Eu estava pensando em outra coisa. O Thiago fez uma observação no chat. Setor circular, não um pedaço de pizza, não. Eu tô falando errado, tô trocando as bolas. Isso daqui, desculpa, Inara, isso daqui é uma coroa circular. Tá certo? Valeu, Thiagão. Tá desatento aqui. Falando de vocês ficarem atentos, e isso aqui, Inara, é uma coroa circular. Tá bom? Tá até aqui, né? Canteiro circular. Tá aqui, ó, coroa circular, questão de coroa circular. Como é que eu calculo? Eu tenho que me lembrar só da formulazinha. Aqui, ó, coroa circular. Eu tenho que me lembrar da fórmula da área de um círculo. A área de um círculo, ela é calculada da seguinte maneira, ó. Π, tá certo? Vezes o raio elevado ao quadrado. Tem uma formulazinha para se calcular a coroa circular, tá certo? Coroa circular. Só para reforçar aqui. Se eu falar errado, por gentileza, alguém me chama aí. E aí o Thiago colocou no chat também isso aí, né? O que é que você pode fazer? A fórmula é a seguinte. A fórmula da coroa circular é você pegar π vezes Rzão, que é o raio da maior, né? Π vezes Rzão ao quadrado, menos π vezes raiozinho. Como assim, Márcio? Não entendi. Vamos supor que aqui é o centro. Daqui para cá é o raio maior, tá certo? É Rzão, que é o raio dessa coroa, como se aqui fosse todo azul, sem esse buraco branco. Deixa eu mudar a cor do ponteiro aqui. E aqui, ó, eu tenho um outro raio, que é dessa bicha menorzinha aqui, ó. Um outro raio, que é dessa menorzinha. Pode ser um em cima do outro, que eu vou chamar de Rzinho. Então, a fórmula seria, né, que é basicamente o que o Thiago disse. Mas o que importa é a lógica. Como é que você pode fazer isso aqui? Vamos calcular do maior. O canteiro maior na questão diz que tem quanto tamanho? 8. Vamos interpretar a questão primeiro, né? Estou só me propondo responder, mas às vezes vocês têm dúvida na hora de interpretar. Adriana planta flores no canteiro circular de raio 8 metros. Ou seja, é como se ela tivesse um círculo, tá certo? Um círculo. E aí fosse todo azul. Vamos supor, todo azul. Essa parte branca, todo azul. E ele tem 8 metros de raio. Só que ela precisa plantar ervas medicinais, formando uma coroa, ou seja, só nas beiradas.
certo? E deixando um círculo para as outras plantas. E aí sofrerá uma redução de 2 metros. Muita atenção. Ela está dizendo que esse círculo menor vai ter 2 metros de raio? Não, ela está dizendo a seguinte coisa. O raio maior é 8, tá certo? O raio maior é 8. E o raio menor é 2 metros menor. Então, 8 menos 2, 6. Tá certo? Tem gente que ia colocar 2. E aí, muita atenção, porque nos itens ia colocar uma, a pessoa calculando como se o raio menor fosse 2. O que você pode fazer? Calcula o círculo maior menos o círculo menor. As áreas, como o Thiago bem colocou. Então, bora lá. A área do círculo maior vai ser o quê? Deixa eu apagar aqui. Então, maior, bora aqui. O pi, vamos considerar o pi 3,14, tá certo? Aqui eu não coloquei para a gente não ocupar muito espaço, tá bom? Mas no formulário da prova, eu vou dizer, considere pi tanto. Vezes, qual é o raio maior? 8. 8 ao quadrado. 8 ao quadrado a gente sabe que é 64. Então vai ficar 3,14. Alguém faz a conta aí, rapidez, para a gente ganhar tempo, não ter que sair aqui do chat. Ou alguém já fez? 3,14 vezes 64. Quanto é que deu aí, Degrada? Ixi, ninguém respondeu, rapaz. 200,96. Prenda, 200,96, é isso? É. Quem que tá falando? É isso, Márcio. O Anderson. Quem? Ah, o Anderson. Obrigado, o Anderson. Anderson. Tava reconhecendo a voz, não. Foi mal. Valeu. O Anderson. Então, eu falei o Anderson. Obrigado, meu querido. Ó, agora vamos mudar a cor da tinta para você diferenciar, né? Qual é o círculo que eu tô calculando. Agora eu vou calcular do círculo menor. Que é o verdezinho, né? Então vai ficar, de novo, 3,14 vezes... Quanto é o raio do círculo menor? 6. 6 ao quadrado. A gente sabe que 6 ao quadrado não é 12, né? É 36, que é 6 vezes 6. Vezes... Alguém adianta aí essa conta? Vai dar 100 e pouco. 113,04. Quem foi que falou agora? Não foi o Anderson, não. Eu não tô vendo, não. Foi o Lucas da rede. Quem? Lucas. Ah, certo, Lucas. E aí, Márcio, qual é a resposta da minha questão? 200,96 ou 113,04? Lembrando, reforçando, talvez seja um dos itens. Não é porque o valor apareceu na sua conta que é o item correto. Agora, o setor circular é só essa região, ou seja, é a região do círculo azul todinho, se tivesse todo pintado, menos essa partezinha branca aqui. Então, você vai fazer 200,96, lembrando, né? Vírgula embaixo de vírgula, tá bom? Na hora de fazer a subtração. Quanto é que deu essa conta? Menos 113,04. Lembrando que começa da direita para a esquerda, para quem tem dificuldade, né? Eu sei que tem gente com dificuldade. Então, bora lá. Eu tenho 6, tiro 4, fica 2. Eu tenho 9, tira 0, fica 9. Repete a vírgula aqui embaixo. Eu tenho 0, posso tirar 3? Não, porque é menor. Você pode usar o pegando emprestado e voltando, ou você pode fazer só no imaginário. 3 para 10, 7. Eu não coloquei um imaginário aqui em cima para virar dezena, então complementa aqui embaixo. Então fica 2. 2 para 10, 8. Aqui eu botei um imaginário lá em cima, então fica 2. 2 para 2, 0.
Então, a resposta é essa. 87,92 metros quadrados, galerinha. Beleza? Então, a área que está ocupada por ervas medicinais, né? Que é só essa partezinha, ok, Nara? Essa partezinha azul corresponde a 87,92 metros quadrados do canteiro circular da Adriana. Show de bola? É só para ajudar, Thiago, não é para ganhar ponto, não. Mas se faltar nota no final, a gente ajuda, tá certo? Participem. Quinta questão, planificação. Primeiramente, eu não falei disso aqui com vocês, tá ok? Mas planificação, o que é planificação? É eu pegar uma coisa tridimensional e eu esticar ela. Sabe quando você pega uma caixa do fogão, sapato e tal, e você desmonta ela, sem rasgar, desdobando ela? Isso daí é uma planificação. Então, é como se pegasse algo tridimensional e transformasse em algo bidimensional. Por isso o nome planificar, que é eu conseguir deixar de forma que eu consiga representar no plano. Deixa eu botar o vermelho é o melhor que tem. Estamos com exatamente 36 minutos. Oh, bacana, vai dar tempo. Estamos na metade, vai dar uma hora e pouco, mas no final é mais rápido. Vou dar tinta. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, bora lá. A planificação, como eu falei, né? Planificação é isso. De uma caixa com 17... tá aqui a ilustração, né? Tem as informações, mas tem a ilustração. 17 centímetros de comprimento. Só reforçando, eu vou tentar, pessoal, na prova de vocês, ao máximo colocar ilustrações. Mas algumas questões, parte da resolução da questão, é você abstrair o que está sendo dito, tá bom? Mas algumas questões vão ter desenho, tá ok? A planificação de uma caixa com 17 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura, que é 17 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura, tá certo? E 24 centímetros de altura é apresentada na figura abaixo. Qual a quantidade de papelão necessária? Quando ele fala qual a quantidade, ele está falando de área, né? Qual é o tamanho de papelão que eu preciso para construir uma caixa dessa? Aí é só você observar a seguinte coisa. Aí tem que estar ligado num detalhezinho. É eu imaginar dobrando a caixa. Esse lado aqui, quando dobrar, ele vai casar com esse lado aqui, ó. Tá certo? Esse lado aqui, se você observar, quando eu dobrar, ele vai casar com esse lado aqui. Tanto que tem a mesma medida. E quando eu virar a caixa, esse lado aqui vai casar com esse. Com esse aqui, ó. Então, eu posso imaginar essa caixa para calcular como retângulos, tá certo? Ó, 17, 17, 17. Então, aqui em cima é quanto? 17. 17 o quê? Centímetros. Tanto que casa com esse lado aqui, ó. Aqui é um retângulo 17, 17 aqui em cima. 24, 24, 24, 24. Então, aqui mede quanto? 24 centímetros. Tá certo? Se esse lado mede 5, aqui mede 5, e aqui vai casar, então aqui também é 5. Então, o que é que eu vou observar aqui? Eu tenho 2 retângulos, que a medida é 17 por 24, tá certo? Eu tenho 3 e 4. São retângulos que medem quanto? 5 por 24. E eu tenho o retângulo 5 e 6, que as dimensões deles são o quê? 5 por 17. Então, vamos calcular aqui. Vou calcular, fazer só 3 continhas aqui, ó. Não são retângulos? Então, eu vou fazer quanto é 24, que aqui eu vou estar calculando o triângulo aí. O retângulo 1 e 2. 24 por quanto? Por 17. Quanto é que dá essa conta? 408. R$408. Obrigado. Foi o antes, não foi? Agora eu reconheci a voz. 408 centímetros quadrados. Cuidado, viu?
Eu estou calculando só de um quadrado. Só que aqui são 2, então multiplica por 2. Por que, Márcio? Porque eu calculei só do do retângulo 1 ou o retângulo 2. Mas como são 2, tá certo? É duplicado, eu vou fazer a conta uma vez. Não vou repetir essa conta de novo. Que vai dar 816 centímetros quadrados. Lembrando que tudo aqui é centímetro quadrado. Agora eu vou calcular quem? O 3 e o 4, que é 5 por 24. 5 vezes 24 dá 120, né? Multiplicando por 2, por que por 2? Porque são dois retângulos com o mesmo tamanho. Vai dar 240. De novo, centímetros quadrados. E agora eu vou calcular por último o triângulo. Que triângulo? Retângulo 5 e 6. Que é 5 por 17. E vai dar 85, não é isso? Confere. Novamente, eu tenho o 5 e o 6. São dois retângulos de mesmo tamanho. Então, multiplica por 2. 85 vezes 2 dá 170 centímetros quadrados. Agora, para descobrir a área que eu preciso da caixa, é só fazer o quê? Só somar. 6 com 0 com 0. 6. 1 com 4, 5. 5 com 7, 12. Acumula 1. 1 com 8, 9. 9 com 2, 11. 11 com 1, 12. 1.226 centímetros quadrados. Tá certo? Muita atenção para você não cair no erro de fazer isso aqui, ó. Calcular somente aqui um dos retângulos e somar. E aí vai estar essa opçãozinha lá, ó. 8 com 5, 3 vai 1. 3, 11 vai 1. Tá certo? Não cair nesse erro de calcular só um dos retângulos, no caso, se cair uma questão desse tipo, e achar esse item aqui pronto, apareceu. Tá certo? Não se esqueça que cada retângulozinho desse daqui aparece 2 vezes, por isso estou multiplicando por 2, para não calcular 6 áreas diferentes, calculo só 3, porque está a duplicidade. Tranquilo? Alguma dúvida? Vamos passar para frente? Próximo. Pronto. Aparecendo direitinho, né, gente, aí para vocês. Eu estou olhando pelo celular o chat, eu não estou vendo a apresentação, não. Pronto, questãozinha boa, né? Polígono, vamos lembrar. Pentágono, o que é um pentágono? É um polígono que possui 5 lados, né? Da seguinte maneira. Dado o lado com a menor medida, o lado com menor medida, eu começar dele. O próximo lado mede o dobro, e o seguinte mede o triplo, e assim por diante. Então, bora lá. O que é um pentágono? Imagina que isso aqui são segmentos de reta, tá bom? Oi? É um polígono com 5 lados. Isso, pentágono, polígono com 5 lados. E aí ele tem essa característica aqui, tá certo? Todo pentágono, todos os lados são iguais. Faço esse questionamento para vocês. Qualquer pentágono vai ser a mesma coisa? Tipo, todos os lados vão ter a mesma medida? Sim ou não? Não. Eu acho que não, Não, né? porque tem pentágono que é regular e tem os irregulares, né? Que é com medida diferente. Exatamente, tá certo? Esse foi o Lucas, foi? Exato. Pronto. É o seguinte, parece um locutor, né?
é o seguinte, galera, se liguem, né? O Lucas fez uma ótima observação. Você tem que estar atento se o pentágono, né, não aparece a palavrinha aqui, né, mas poderia dizer um pentágono regular, aí o nosso trabalho seria menor. Porque quando o polígono ele é regular, isso quer dizer que ele possui todos os lados com a mesma medida. E também todos os ângulos internos têm a mesma medida, ou seja, são congruentes. Essa palavra congruente quer dizer que tem a mesma medida. Mas aqui ele não especifica. Tanto que ele fala que um lado tem uma medida, o outro tem um dobro, o outro tem um triplo, tem um quádruplo e por aí vai. Então, por isso que ele não é regular. Fique atento. Se dissesse que ele era regular, era só fazer o quê? Era só pegar 300 e dividir por 5, né, que daria 60. Mas vamos continuar aqui. Se meu ponteiro aparecer, será ótimo, né? Aqui. Achei. Então, vamos lá, né? Ele começou com a medida, vai ter 5 lados, vou tentar fazer aqui o máximo possível aqui. Não vai ficar bonitinho não, tá bom, pessoal? Mas 1, 2, 3, 4, 5, ó. Lado 1, lado 2, lado 3, cada um com a medida, o 4 e o 5, quinto lado. Aí o que ele fala? Começando do menor lado, tá certo? E aí vai aumentando, seguindo a seguinte sequência, ó. Aqui mede o menor lado, considera que é o menor lado, x, o próximo é o dobro, então é 2x. O outro é o triplo, então é 3x. Seguindo essa linha de raciocínio, então aqui é quanto? E assim por diante, né? 4x e aqui 5x. Olha a questão de perímetro bem bestinha, bem bestinha. Aí fique atento, tá certo? Ó, de novo, pode ter pegadinha. Ele está falando de perímetro, então é a soma dos lados. Então, eu vou ter x mais 2x mais 3x mais 4x mais 5x. Isso tudo aqui tem que dar quanto? A questão me fala, tem que dar 300. Ô, gente, se já está certo negócio do celular, aqui a mesa já está digitalizador, quase não sai. Tinha sido muito mais rápido, é muito ruim digitar pelo mousepad ou pelo mouse. Pelo touchpad, na verdade. Né? 300. Então, bora lá. Aqui é como se tivesse um 1, lembrando, né? 1 com 2, 3. 3 com 3, 6. 6 com 4, 10. 10 com 5, 15. Então, 15x é igual a 300. Lembrando que esse 15 ele está multiplicando o x, eu vou ter que isolar. Mudando de um lado para o outro da equação, ele vai inverter a operação. Se ele multiplica, agora ele vai dividindo. Quanto é 300 dividido por 15? 20. 20, né? Eu posso fazer até assim, né? Ó. Eu sei quanto é 30 dividido por 15. 30 por 15, 2. Repete o zero, tá certo? 20. Cuidado, de novo, com os itens. Como a prova de vocês é de múltipla escolha, né? Vai estar um 20zão lá como item. Essa é a resposta da questão? Ele pergunta qual é a medida do x? Não. Ele está perguntando, tá certo? Ele está perguntando qual é a medida do maior lado. Qual é o maior lado? É esse aqui, ó, é o último. 5x. Então, para responder a questão, tem que fazer 5 vezes quanto? 5 vezes 20. 100. Ele também poderia perguntar o seguinte: quais são as respectivas medidas desse pentágono? Aí como é que ficaria? 20, 40, 60, 80, 100. Beleza? De boa na lagoa aí? Podemos passar para frente, seguir? Sim, né? Tá todo mundo com fome já, meu barriga tá roncando. Agora sim, Tiago e Nara, né, que eu te falei naquela hora. Agora sim é uma questão de setor circular. No nosso último encontro, né, individual da disciplina de matemática, eu fiz uma questão sobre isso, não foi? Lá no PAIT, do PAINT. A partir do centro de uma torta circular, tá certo? É importante saber que a torta é circular.
Deixa eu mudar a cor do ponteiro aqui, que essa cor é muito clara. Ó, observação das informações, né? Torta circular, ou seja, tem o formato de um círculo. Tirei uma fatia que o ângulo central mede 28,8 graus. Então, é como se eu tivesse aqui ó, a torta, tá certo? No formato de um círculo. É para ser um círculo, tá bom, gente? Isso aqui. E aí eu tirei, tá aqui o centro, ó, uma fatia. E bem aqui, ó, ela formou um ângulo de 28,8 graus. E a área, né, ou seja, esse pedaço que eu tirei, ele equivale a 32 centímetros quadrados. Com base nisso, como é que eu vou saber qual era o tamanho, a área da torta, tá certo? Né? Qual era a total da torta antes da retirada desse pedaço. Lembrando, gente, que quando a gente chegar lá em volume, a gente vai ver que a área total vai ser o quê? A área da base somada com as áreas laterais. Só que aqui a gente vai considerar só a superfície da torta. Tá certo? A gente vai considerar as laterais, não, só a parte de cima. Qual era a região, tipo assim, a região da bandeja que ela ocupava, por exemplo, né? Ou da bailarina, que é onde fica aquele negócio que gira. Como é que eu vou fazer isso aqui? Bem simples, ó. A coisa todinha dá 360, que vai ser a área total. Então, em 360 graus, regra de 3, para calcular a área de setor circular, tá certo? Ou a área total. Em 360 graus, eu tenho a área total, que é o que eu vou chamar de X aqui. Eu vou chamar de T, porque é a torta, tá bom? Vou chamar de A, que é de área. Mas eu sei que em 28... Pessoal, observação, tem uma coisa errada. Vou ter que retificar o material de vocês, viu? Vocês estão sentindo falta de alguma coisa aí? Mas não precisa não, dá certo aqui. Dá para fazer sem coisa. É o raio, né? Eu vou refazer essa questão botando raio. Faltou. Eu acho que na hora que eu estava editando a questão aqui, montando, eu acabei apagando. Poxa vida. Mas bora lá. Né? Eu sei que ele tem 32 centímetros quadrados, mas acho que dá certo aqui. Dá para fazer. Qualquer coisa eu informo para vocês a retificação. Regrinha de 3, 360. Olhando aqui. Perdão, viu, gente? Mas eu acho que dá para responder desse mesmo jeito, que é a regra de 3, que é proporcional. Tá certo? Vou fazer 360 vezes 32. Dá 11.520. E 28,8 vezes X. Vai ser igual 360 vezes 32, que dá 11.520. Lembrando, o 28,8 vai passar dividindo, porque no primeiro membro ele está multiplicando. Quando muda, né, o membro da equação, ele... Alguém faz essa conta aí para agilizar, por favor? 11.520 dividido por 28,8. Ou fala aí para mim. 400. 400 cravado. Exatamente. Boa curva linda, como dá redondinho assim, né? 400 centímetros quadrados. Show de bola? Então, fiquem atentos, tá certo? Essa questão dá para responder assim, né? Sem, mas eu acho que a questão que eu coloquei para vocês na prova, né? Em ambos os tipos de prova, tanto na prova da manhã, quanto na prova da tarde, quanto na prova da noite, né? As questões têm a questão do raio. É só olhar o modelo que eu coloquei no material de apoio. E material de apoio, eu acho que foi material de apoio da parte 1, não foi? Tranquilo? Vou para frente. Alguma dúvida aí, gente?
para frente, então. Todo mundo entendeu, né? Regrinha de 3, tá certo? O que pode acontecer aqui é tipo, entendi aqui. O Lucas, não vai precisar, vou precisar justificar, não. Aqui é porque eu já estou dando a área, mas eu poderia ter dito o seguinte, a torta tem raio tanto. Aí seria primeiro calcular a área, supor se ela tem raio 4, não seria 132, né? Eu ia calcular a parte aqui, a área do setor circular, tá certo? Ou geralmente eu dou a área do círculo total, aí eu calculo πr ao quadrado, aí eu faço a regrinha de 3 em cima da área que eu vou encontrar ainda. Aqui é porque eu já dei a área, por isso que eu não coloquei o raio, agora que eu me toquei, da ideia que eu coloquei. Tranquilo? Vocês entenderam, né? Então, se a questão der o raio, é que provavelmente você tem que calcular a área do círculo todinho, para só depois achar o setor circular, que é porque eu já dei, né, o setor circular da área, pronto. Tranquilo? Pode acontecer também de a questão... Rapaz, olha, o Marcos fez uma pergunta muito interessante, tá certo? Que eu quero deixar registrado aqui, constar nos autos, né? Qual o horário o senhor indica para fazer a sua prova? O horário que der para você. O horário que der para você, né? Lógico que quanto antes você fizer, é melhor, porque eu já vou começando aí lançando as notas, né? E corrigindo, mais tempo eu tenho para corrigir. Então, quanto mais gente fizer pela manhã, menos gente para eu corrigir à tarde, né? Tá certo? E assim à noite também. Mas não se importa não, que o nível da prova ele é o mesmo. Para quem chegou depois, eu vou reforçar. A nossa prova está composta por todas as provas têm o mesmo nível, manhã, tarde ou noite, tem o mesmo nível. Vai estar dividido da seguinte maneira. Tem 2 questões sobre estatística, 4 questões sobre áreas de figuras planas e perímetro. Tá ok? Então, está dividido aí, né? Questão de área e perímetro, incluindo isso que a gente falou, né? Coroa circular, setor circular. Tem uma questão de definição, que é conceitual, tá certo? Que é você saber. Tem lá no material, é só consultar, que é sobre posições relativas entre 2 circunferências. Totalizamos aqui 7 questões, são 10. E as 3 últimas questões são sobre teorema de Pitágoras e razões trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. O que pode variar é o que? Em uma prova, tem uma questão do teorema de Pitágoras e 2 de seno, cosseno ou tangente, ou o contrário. Né? Tem 2 questões de teorema de Pitágoras, eu falei, certo? Não. Geralmente nas provas fiz isso, né? Uma teorema de Pitágoras no finalzinho, e 2 de seno, cosseno e tangente. E o contrário, ou 2 de teorema de Pitágoras e uma de seno, cosseno e tangente. Beleza? Ficou claro, Marcos? Aí, tranquilo? Aí, bora lá. Próxima questão. Questãozinha de teorema de Pitágoras, bem bestinha, né? João trabalha em um prédio e todos os dias tem que subir uma escada de 8 degraus, tá certo? Aqui está indicando que são 8 degraus, mas todos os degraus são idênticos, são iguais, tá certo? São iguais, né? Todos têm a mesma medida, que é aproximadamente 2 metros de comprimento. Então, ele anda na escada aqui, ó, uma distância de 2 metros, mas nota que aqui vai formar um triângulo retângulo, tá certo? Com a altura do chão. Opa, 90 graus. Então, como é que eu vou calcular isso aqui? Ele pergunta, de acordo com a figura a seguir, determine a altura de cada degrau. Então, eu tenho que saber aqui quanto ele subiu, né? X. Depois, eu vou pegar esse X e dividir por quanto? Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 degraus. Tá certo? E aí, mas como é que eu vou calcular? Se liguem, ó. Eu tenho um ângulo notável, um triângulo retângulo notável, 30 graus, tá certo? Lembrar da tabelinha, tá bom? Então, vocês podem consultar, olha a maravilha, né? Consultar a tabela que tem no material de apoio, eu acho que foi o último, ou parte 3. E aí eu tenho esse triângulo, ó. Esse 2 metros, ele tá de frente com um ângulo de 90, então é a nossa hipotenusa. Eu quero descobrir o X. Esse X, ele tá vizinho ao 30 ou ele tá de frente com o 30? Ele tá de frente. Então, se ele tá de frente, ele tá oposto. Quais são as razões trigonométricas, né? Qual das razões trigonométricas eu preciso? Da hipotenusa e do cateto oposto? É o seno. É o seno, né? E o seno. O seno. No caso, qual é o ângulo em questão? Qual é o meu ângulo de referência? 30 graus.
O seno de 30 graus ele vai ser igual a cateto oposto, que é o x. Calma, Thiago. É o Thiago, né? Sobre a hipotenusa, que no caso é 2, tá certo? Cateto oposto, lembrando, né? Que esse x, ele é o cateto oposto. E esse 2 saiu da onde, Márcio? Esse 2 é a hipotenusa, que é a formulazinha do seno. E agora, o que é que eu faço, Márcio? Eu tenho que lembrar da tabela. Quem é o seno de 30? O seno de 30 é 1 sobre 2, 1 meio, né? O 30, 45, 60 são os ângulos notáveis, são tabelados. Igual a... E aí vai virar uma regrinha de 3 bem bestinha. Aqui não precisa nem fazer conta, né? Se está tudo sobre 2, se aqui é x, então x vale quanto? 1, né? Mas se você quiser fazer a conta, você vai ter 2x, meios pelos extremos, 2x igual a 2 vezes 1, que dá 2. X vai ser 2 dividido por 2, vai dar 1. Essa é a resposta da questão. Cada degrau tem 1 metro. Só usar a lógica, né? Não. Ele quer saber a altura de cada degrau. Se eu tenho 8 degraus, então é só pegar 1 metro e dividir por quanto? 8. Lembrando, pessoal, que na prova vocês têm que mandar a resolução no Classroom, tá certo? Né? Preferencialmente em PDF. Tá certo? Porque às vezes eu não consigo ampliar quando mandam em JPEG ou PNG. Que é quando vem as fotos de vocês direto, né? Bora lá, 1 dá para dividir por 8? Não. Então, bota uma vírgula, né? Aqui. Por que uma vírgula? Porque eu vou colocar um 0 para deixar maior o número. 10. Complemento aqui com 0. O 8 cabe quantas vezes aqui? Uma vez, né? 10 menos 8. Sobra 2. O 2 não dá para dividir por 8. Coloca um 0 de novo. Vou colocar outra vírgula? Não. Lembrando que eu só mexo aqui depois de colocar a vírgula se eu precisar colocar 2 zeros seguidos para tornar o número maior. Cabe quantas vezes? 2. Né? 2 vezes 8, 16. 20 menos 16 vai dar 4. 48 dá 5. 0,125 metros. Lembrando, está em metros. Isso aqui é a mesma coisa que... Quanto? Transformando para centímetro. 12,5 centímetros. 12 centímetros e meio. É só multiplicar por 100, né? Lembrando do aulão, né? Sobre medidas, conversão de medidas. Só que lá era superfície. Aqui a gente está trabalhando com comprimento. 12, né? 0,125 metros ou 12,5 centímetros. Gente, eu estou achando estranho uma coisa. Pulou 2 questões, não foi? Não sei por que pulou direto por 10. Tem uma do meninozinho na janela. Faltou. Pronto, pulou. Eu estava olhando agora, eu vi 10 questões, é o que vala. Que milagre foi esse que eu consegui fazer no tempo? Foi tão rápido assim. Aí eu olhei, estou na 10ª questão, que está faltando a questão do menino na janela e a questão dos cabos, né? Vamos voltar para a apresentação aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Ou não? Tô. Estão visualizando, né? Opa, com boa, já tem as anotações aqui. Pronto, 8ª questão. Só falta essa e a próxima, mas bem tranquilazinha. Outra de teorema de Pitágoras, tá certo? Aqui. Do topo de uma torre, 4 cabos de aço estão ligados à superfície por meio de ganchos. Então, bora lá aqui, ó. Deixa eu colocar o ponteiro aqui. Não, computador a laser não. Ó, eu tenho uma torre, tá certo? Vamos supor que uma torre. E aí dela são puxados 4 cabos de aço.
2, 3, eu chamei por aqui. 4, todos de mesmo tamanho, né? Cada cabo mede 45 metros e a distância deles aqui para a base da torre é de 27. Então, imagine que você vai visualizar esse triângulozinho aqui, ó. Lembrando que, se fosse o desenho bonitinho, né? A torre, como é a altura, 90 graus com o chão. Cada cabo mede 45 metros. É como se fosse 4 triângulos desses. Determine a medida da altura da torre. E aqui embaixo, 27 metros de distância da base. Tá certo? Eu quero saber a altura da torre. A altura da torre. Quanto é a altura da torre? Bem simples, gente. Teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Hipotenusa é quem está de frente. Então, aqui fica 45 ao quadrado igual... Quem é um dos catetos? 27. Mais... No caso é o T, né? Que eu chamei de T aqui. T ao quadrado. Aí nós temos aqui a seguinte coisa. Vai ficar 2025 igual 27 dá 700 e pouco. 729. 27 ao quadrado é 27 vezes 27. 729 mais t ao quadrado. Organizando isso aqui, né, eu posso virar todo mundo e vai ficar 729 mais t ao quadrado igual a 2025. Depois de eu passar tudo de um lado para o outro, cadê o meu cursor? Eu vou ter, ó, t ao quadrado igual... Aí eu vou pular um passo aqui, 729, aliás, 2025 menos 729, que vai dar 1.296. Esse doisinho aqui, ó, que está como expoente, ele vai passar para o outro lado virando uma raiz quadrada. Mas se fosse um 3, viraria raiz cúbica, tá certo? Raiz quadrada de 1.296. Aí, bora lá. Qual é o número que ele vezes ele dá 1.296? (36). Então, a nossa torre tem 36 metros de altura. Gente, tem outra forma de responder essa questão, viu? Alguém quer saber o bizu aí? Sem fazer muita conta. Mas nem toda questão teorema de Pitágoras dá certo, mas é um bizu, viu? Para quem gosta de raciocínio lógico, observação, me digam aí, abram o microfone. Vocês querem saber outro jeito de responder essa questão sem fazer a conta? Pronto. Semelhança de triângulo. Tem um triângulozinho chamado de triângulo fundamental. Tá certo? Deixa eu mudar a cor aqui. Se você observar, quando você aprendeu, acho que lá no 7º ano, né? Teorema de Pitágoras, se não me engano, 7º ano. Acho que é no 7º. Ou é no 8º, agora não lembro. Márcia. Você aprendeu... Oi? É aquele triângulo que é 3, 4, 5, as dimensões? Isso. Esse triângulozinho mesmo, né? Aí aqui a gente responde por semelhança de triângulo. 5... 3 e 4, tanto faz, né? O 3 e o 4 pode mudar de ordem. E aí você vai observar por semelhança de triângulo o seguinte, ó. 5 para virar 4 é 45, é vezes 9. 3 vezes 9, 27. 4 vezes 9, 36. Pronto, respondi a questão.
E, Márcio, como é? Óbvio. Como Vou explicar de novo, ó. Às vezes, a maioria das questões de teorema de Pitágoras, não estou dizendo que são todas, tá certo? Mas boa parte, não estou também dizendo que são 99%, mas boa parte delas são simplesmente, os valores são triângulos semelhantes a esse triângulozinho pequenininho aqui, né? Que o cateto mede 4,3 e a hipotenusa mede 5. Né? Aí, por semelhança de triângulo, você vai saber, porque numa semelhança de triângulo, os lados de um triângulo não são proporcionais ao lado do outro, que estão na mesma posição. Então, você percebe que 45 é proporcional a 5. Como assim proporcional? 45 é 9 vezes 5. Aí você confere, tá certo? Não é só assim não, né? Você confere se os catetos batem também. Tipo, ó, 5 vezes 9 dá 45. A hipotenusa, não bateu? Na questão dos cabos. 3 vezes 9 dá 27, que é um cateto também. Então, aqui é 4 vezes 9. Pode achar o cateto que está faltando. Porque a constante de proporcionalidade aqui é 9. 9 vezes 4 dá 36. Não foi o que no rachando? Entenderam? Mas aqui é uma opção, mais uma opção. Não, sem cálculo total, mas você faz de cabeça, né? A conta dessa. Aí também você quer graça, né, o Anderson? Mas é um bizu assim que você não vai precisar calcular quadrados e tal. Você faz sem usar a potenciação. Próximo, para a gente finalizar, que já são 11h25. Estou passando 12 minutos do horário. Nona questão. Pedro, localizado a 8 metros do chão, está observando o prédio vizinho, sabendo que a sua distância para o prédio vizinho é de 8 metros, e entre as duas estruturas forma-se um triângulo, cujo ângulo ABC é 105 graus, determine a altura do prédio que Pedro está observando. Primeira coisa, galera, tem que se ligar nisso aqui, é a seguinte coisinha. Se aqui ele está a altura de 8 metros, do outro lado, que observa perpendicularmente ao outro prédio, também mede quanto? 8 metros. Se aqui embaixo é 8 metros, então em cima, a não ser que o prédio seja torto, né? Aqui em cima também é para medir 8, mas vamos crer que o prédio foi feito bem direitinho, por 2 engenheiros direitinho, né? O que é que nós podemos observar? Ele fala na questão também, ó, esses 105 graus, ó, lembrando lá do fundamental de vocês, A, B, C, né? Sempre o vértice que fica no meio é o vértice onde está o ângulo. Então, bem aqui, mede todinho, aqui todinho, mede 105 graus. Só que eu não vou querer isso aqui todinho, não. O que é que eu quero saber? Determina a altura do prédio que Pedro está observando. Como é que eu vou descobrir isso aqui? Eu já sei que daqui para cá mede 8. Eu tenho que saber só a altura daqui, do ponto que ele está olhando fixamente no outro, até lá em cima. Tem que ficar atento a isso aí também. Cor da tinta. Vermelho, encarnado aqui. Prestem atenção. Por que eu fiz esse negocinho aqui? Porque aqui vocês observam um quadrado. E aqui é a diagonal. E a diagonal é a bissetriz. Então, se aqui é 90 graus, bem aqui tem 45 graus. E bem aqui nesse pedacinho aqui, ó, até a altura do olho dele também é 45. Só para ficar atento, viu? Para não relaxar de muito. Tá certo? Não ficar distraído. Se todinho é 105 e aqui é 45, então aqui em cima mede quanto? 60. Triângulo retângulo. Então, forma que triângulozinho aqui, ó. Triângulo. Desse ponto aqui que o menino tá olhando, que o Pedro tá olhando, até o ponto A, lá em cima, juntando do ponto de observação, negócio bonito, do ponto de observação dele, bem aqui é 60 graus, aqui é o oi dele. Negócio bonito. É o oi dele. Bem aqui 60 graus. Aqui embaixo eu sei que mede quanto? 8 metros. Eu quero descobrir esse valor para depois juntar tudo, tá certo? Aí quer saber a altura do prédio. Nessa altura que falta até o topo, não. Tá certo? Então, bora lá. Eu tenho um cateto, aqui é 90 graus. Eu tenho outro. Qual é a razão trigonométrica que usa os dois catetos ao mesmo tempo? Tangente. Tangente de quanto? De 60. Ela é igual, tá certo? A o cateto
oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é o x que eu quero descobrir sobre o cateto adjacente. No caso, médio 8, tá certo? Lembrando que esse aqui é o cateto oposto e esse daqui é o cateto adjacente. O adjacente, lembrando, de vizinho. O que está vizinho é o ângulo que eu estou observando. Tá certo? E aí, quanto é a tangente de 60? Quanto é, gente, a tangente de 60? Somente raiz de 3, né? Raiz de 3 é igual a x sobre 8. Lembrando que aqui é como se tivesse um 1, né? Aqui embaixo. Fazendo mesmo pelos extremos, eu tenho que x é igual a 8 vezes raiz de 3. E quanto é a altura do prédio? 8, a resposta, né? Isso aqui não é a resposta da questão. 8 mais 8 raiz de 3. Mas eu posso juntar isso aqui e ficar 16 raiz de 3? Não, porque uma coisa é só o 8, outra coisa é 8 raiz de 3. Poderia se fosse 8 raiz de 3 mais 8 raiz de 3, ou então, tipo, 5 raiz de 3 mais 8 raiz de 3. Aí daria, no caso, o resultado. Só somar os coeficientes da raiz. Mas aqui, deixa do jeitinho que tá. A não ser que na questão diga assim, ó, uma observaçãozinha aqui. Considere raiz quadrada de 3 igual a 1,70 e tanto. Vamos dar um exemplo. Nem sei se é esse o valor. Deixa eu zerar aqui. Raiz quadrada de 3. É 1,73. Aí você ia pegar, substituir 1,73 aqui no lugar, multiplicar, ver o valor que dava e só depois somar com 8. Tá certo? Mas a altura do prédio que o Pedro está observando é quanto? 8 mais 8 raiz de 3. Fazendo a continha aqui, 1,73, fazendo aproximado, tá certo? Mas isso aqui não dá questão. A questão encerrou aqui, só por curiosidade. Vezes 8, 13,84. Esse x dele, né? Esse x é 13,84, somando com 8. Então, esse prédio tem aproximadamente 21,84 metros de altura. Tranquilo? Faltou mais nenhuma questão não, né? O teu deu 1,71? Ô, Lucas, o meu dá 1,73 na minha calculadora. Deixa eu fazer de novo aqui. 1,73. É aproximadamente, tá certo? Mas se precisar fazer o valor quebrado, tá bom? Eu vou colocar. Considere a raiz valendo tanto. Tranquilo, meus amores. Por hoje é só. Show de bola? Alguma dúvida? Restou alguma dúvida? Tá certo? Tem os materiais de apoio, dê uma olhada. Não esqueçam, né? Foi de cabeça, o Lucas aproximou. Tá certo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, estou disponível para vocês. Caso não, encerramos por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, tá certo? E, né, bons estudos. Estudem, galera. Estudem para ter um futuro considerável para vocês, né? Futuro confortável, tranquilo. Abraço. Ei, Márcio, essas questões que o Sil está resolvendo agora, né? O Sil passou para nós como atividade ou é só exercício mesmo? Peraí, Thiago.